Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, formulamos votos de muita paz para todos nós. Eu vou pedir desculpas antecipadas por não me encontrar bem de saúde, mas as reflexões do trabalho e da mensagem da noite estão muito bem coordenadas e, apesar de alguma dificuldade, nós poderemos acompanhar. Quando vemos hoje o fenômeno espírita da mediunidade ganhando campo em toda parte e o espiritismo progredir assustadoramente com o número de prosélitos e de aficionados que surpreende, não temos ideia de como começou tudo isso, que está resultando hoje numa ciência na qual os cientistas do passado deveriam ter depositado maior confiança. Em verdade, essa grande perspectiva de encontrar a saúde mental, a saúde física, a harmonia e vencer a morte através da lição da imortalidade é tão antiga quanto a criatura humana. Em todas as épocas, esses fenômenos paranormais estiveram tentando comunicar-nos o sentido alto, o significado da nossa vida. Apesar de tantas observações e estudos generalizados, a vida humana encontra-se neste momento tão dessignificada, tão a nível inferior, que estarrece. Nós vemos, por exemplo, no Brasil, leis absurdas. Se por acaso, como falamos anteriormente, na floresta amazônica, nós destruímos uma catleia, que é uma orquídea, nós teremos uma prisão de mais de 20 anos pelo crime florestal de termos arrancado uma planta que está em extinção. Mas se nós matarmos o indivíduo e não ficarmos em casa aguardando que sejamos levados à polícia, caso não sejamos pegados de imediato, somos logo compadecidos, recebemos 15 dias de prisão, temos um julgamento verdadeiramente arbitrário, em que o indivíduo de pele negra, o pobre, são levados ao cárcere imediatamente, e os outros não. Vemos aí na imprensa, no rádio, na televisão, nos jornais, nos livros, as aberrações dos crimes afirmados pela Suprema Corte, punidos pela Suprema Corte e, ao mesmo tempo, perdoados pela Suprema Corte. Esses indivíduos que defraudaram a nação, que furtaram mais de 10 bilhões de reais, que dariam para acabar com a miséria econômica da América do Sul. Somente esses são agora cidadãos honestos, homens de bem, julgados como inocentes, embora tenham confessado, para poderem ter a pena diminuída. Muitos desses indivíduos que fizeram parte da imprensa há menos de 3 anos são inocentes depois de eles mesmos dizerem: roubamos, nossa empresa tem um departamento para suborno, os documentos estão aqui, provado tudo, ele teve a pena diminuída, mas agora ele é inocente, ele mentiu. E a mentira, a mendacidade, perante a lei, também tem punição. Perante a justiça, mesmo acusando-se de bandido, de ladrão, é um crime. Mas esse crime deixa de aparecer porque quem falou foi o inocente. E outros crimes aberrantes. Nós vemos cada hora na imprensa, nas redes sociais,
coisas incríveis. Eu deixei de ler porque nos fazem mal ao organismo, ao aparelho digestivo, à sensibilidade, de vermos hoje a opinião de um líder de mais de 200 milhões de vidas, e daí a pouco outra palavra totalmente oposta àquele inicial, de ser levado ao ridículo, xingado com expressões de baixo nível, mas é assim mesmo, vai empurrando com a barriga. A chamada esquerda, ou a equação comunista no Brasil, tem produzido alarmes que a nossa consciência, aquele que ainda tem, fica aterrada. Então, é natural que a raiva, a violência, o feminicídio. Eu estive contando há poucos dias casos de mulheres assassinadas em uma semana e que eu li na televisão. E fiquei horrorizado de ver que só se falava da mulher que traiu o marido. E eu então perguntei, será que era marido ou marida? Porque não tinha uma acusação masculina. Nenhum homem nesse período traiu a mulher. Nenhum. Não houve nenhuma traição. Todos foram vítimas. Mas se foram vítimas de adultério. É natural. Mas aqueles encarregados de darem notícias são naturalmente fóbicos ao sexo feminino, degradando cada vez mais a mulher. E nos grandes espetáculos, em Nova York, no grande baile, que uma atriz gastou 8 milhões de euros para se apresentar no baile. Algumas horas, porque veio assessorada, ficou um pouquinho, exibiu, posou, saiu e foi para outra festa. Logo depois, Cannes, as mulheres, os homens, usando veículos de 10 milhões de dólares um carro, mais caro do que um apartamento de luxo. E assim por diante, um disparate. E as ruas de Paris, de Cleveland, de Los Angeles, de Hollywood, de Londres, de todas as cidades do mundo de destaque da imprensa, com os chamados sem-teto. Mais de 500 mil sem-teto dormindo nas ruas, como animais, agora no inverno, e morrendo naturalmente, por desconforto. A princípio nos chocava, víamos aquelas filas enormes em Champs-Élysées, a rua mais bela e mais cara do mundo. Ali está uma das lojas que uma bolsa custa nada mais, nada menos do que 100 mil dólares. Equivale a dizer 700, 650 mil reais para usar uma vez e ter em casa uma coleção que compete com a coleção da própria empresa. Então, choques e as leis divinas apresentando o seu poder. O príncipe Charles com um câncer, da tradição mais longa de império na Terra. Londres é a quinta cidade mais antiga do mundo. Uma duquesa, portanto, uma futura rainha com câncer. E os dramas apresentando os motivos do câncer, fora os cânceres morais também, nas cortes. Na corte da Espanha, os senhores devem ter lido, né? Porque se eu li, muita gente leu. Trai o rei no mesmo leito que dormem durante a vida conjugal. Ela é acusada pelo canalha que a traiu e perguntada, ela confirmou, era verdade. E continua agora como rainha ainda, porque não foi julgada nem condenada.
Então, como é que nós podemos? Aquelas casas do exemplo, as autoridades que deveriam honrar o nome autoridade, mesmo que não honrem o seu nome, enxovalhadas, levadas ao mais belo ridículo. E eu vi, ainda ontem, um dos maiores repórteres da América do Sul dizer que o Brasil é realmente um país paradoxal. Porque enquanto os cadáveres da enchente no Rio Grande do Sul boiavam naquela noite, no Rio, eram gastos 20 milhões de dólares com o cenário, palavras dele, de pornografia, com a rainha pop, que ganhou 20 milhões de dólares, somente o salário dela. Mas que o Rio gastava para atrair turista. E os milhares de gaúchos, brasileiros, sei lá, porque estamos mandando alimentos e eles botam aonde o alimento? Se não tem casa. Estamos mandando o gás, mas não tem fogão. O mundo todo está mandando apoio de comover. Não tem mais lugar onde guardar os víveres, mas há quem dá, porque a metade está morta, traumatizada, agressiva, com as hordas de ladrões no momento deste. Se nós pararmos para meditar, é necessário ter muita força moral para ficar indiferente ou para acreditar que está melhorando. E apesar de tudo, o mundo está melhorando. Porque já temos visão, não temos decisão para impedir, mas temos a visão para observar e lamentar como descemos ao nível mais baixo da evolução antropológica. Quando o primatas homini abandonou a caverna, foi por uma medida de segurança. E quando o Homo sapiens começou a caminhar nas cidades amuralhadas, foi para decifrar os enigmas do mundo. Mas os enigmas são de uma forma que uma criança de 2 anos foi fotografada no shopping center, porque queria uma bola e a mãe não deu, se jogou no chão, xingou a mãe, todo o nome, e ela ficou assim, meu Deus, o que é que eu faço? E não fez nada. E para que ele voltasse ao normal, ela teve que comprar a bola Ele jogou a bola nela, disse palavrões, todo mundo passava, olhava, e isso é uma coisa normal, o filho batendo no pai, na mãe. Auxiliares que nós contratamos para tomar conta de nossos filhos, nossos idosos, nossos doentes. Precisamos montar câmeras para vigiá-los pelos crimes que eles, ganhando, praticam contra essas pessoas inválidas ou inocentes como as crianças. O número de pedofilia, eu sou uma pessoa idosa, eu não me lembro que há 50 anos se falasse em pedofilia. Havia, claro que havia, porque é imperfeição humana, mas era uma aberração tão grande, que não se comentava, por vergonha, porque era a degradação máxima da criatura humana, utilizar-se de uma criança de 2 anos, ou de menos, matá-la, estrangulá-la no seu arrobo criminal. O pai degradar a filha, a criança de 4 anos, a de 6, a de 10, e continuar vivendo com ela dentro de casa, ou sequestrá-la, como em Viena, para ter 8 filhos no porão da própria casa em que ele a serviciava. Não podemos negar que o nosso nível de dignidade está muito baixo. Está precisando que nós façamos algum esforço, principalmente que a mulher
volte à sua função feminina. Não mais objeto. O leilão. Aí está correndo do Rio de Janeiro um processo por um senhor que deu $1 milhão a uma atriz e ela não cumpriu o compromisso de passar a noite com ele. Mas como se isto fosse uma laranja que a gente pega e joga fora, ou uma cebola passada. Perdemos o nível, a profundidade do que é escabroso e daquilo que é tolerável. Mas o Evangelho de Jesus já anunciava isso há 2000 anos. Os profetas judeus já falavam desse período. E agora passemos rapidamente para os fenômenos sísmicos, para a Terra. Nunca houve tanta destruição pelas chuvas do que neste período. A ameaça do degelo, que continua nos polos, e ameaça, por exemplo, toda a costa brasileira, inclusive Salvador. Quem estiver aqui na sessão não tem problema, porque aqui é muito alto. Mas é uma coisa, as ameaças, as destruições em massa e os crimes hediondos. Não é uma mensagem pessimista, porque se eu pegar aqui o telefone e abrir e ler ao acaso, os senhores, nós ficaremos escandalizados. Então, vale a pena imaginar por que o Espiritismo está alcançando este nível. O mesmo nível que o Império Romano alcançou no segundo triunvirato, quando Otaviano, o triunviro, preparou todo o planeta para um período de paz na Roma guerreira, que fazia já 700 anos que estava em guerra, sem que o templo da deusa Vitória fechasse as suas portas. Então, naquele período de tanto crime, Roma e o sexo, aqueles imperadores convidavam a melhor burguesia romana para o jantar e servia comida envenenada, matando todos os convidados. Ainda me recordo de uma dessas cenas que muito me impressionou na infância. Havia um amigo de Nero. Nero era o imperador. E, a princípio, era justo, era poeta, era um homem que se dedicava ao dever, até que entrou em conflito com a própria mãe, que matou o marido para poder dar o lugar a Nero. Ele, então, tem a tentação de ver quanto má era Agripina, sua mãe. Era tão má que ele resolveu matá-la. E então ele resolveu matá-la pelas costas, para ver de que ventre saíra um monstro como ele. E depois que a matou, ele começa os desvarios com Popeia, a sua primeira esposa, e vai para os arredores de Roma tocar a harpa, enquanto a cidade ardia, porque ele queria tornar Roma a cidade mais bela. E logo depois atirou sobre os cristãos a fama do crime hediondo. Então, se nós olharmos, imperadores de 14 anos de idade, que lotavam os bordéis com animais, para que houvesse a união sexual de criaturas com animais, como hoje está ocorrendo. De igual maneira. Então, nós ficamos a observar que foi naquele tempo que apareceu Jesus. Foi na hora da grande dor da humanidade
que o profeta Galileu veio nos ensinar compaixão, piedade, amor. Foi ele quem fala e vive pela primeira vez a serenidade de amar o inimigo, de perdoar aquele que nos persegue. Ele é o poeta que criou a filosofia da ternura, a filosofia da compaixão, a filosofia da felicidade interior. E que nos disse que a verdadeira felicidade está em dar, não em reter. Frase, aliás, repetida por Victor Hugo, do século XIX. Feliz é quem ama, não é aquele que se faz amado. Porque para amar, torna-se necessário um número enorme de valores, de sentimento, de grandeza ética e de significado espiritual. A humanidade cresce, passa pelos seus 4 períodos bárbaros, a história primitiva, a história da Idade Média, a história moderna, a história contemporânea e agora a história do porvir. Essa história do atomismo nuclear, da radiação, essa fase em que os historiadores e os cientistas voltam-se para fazerem a mesma pergunta: e a vida termina no túmulo? E a vida? Como começou a vida? Investigações ultramodernas combatem a velha teoria do Big Bang. Pesquisas astrofísicas muito recentes, da semana passada, derrubam a teoria de que o universo tem 14 bilhões de anos. Por quê? Porque o último telescópio, que demoraram 25 anos preparando as lâminas, apresentou galáxias anteriores a 14 bilhões de anos. Então, nosso universo, ao invés de 14 bi, deve ter uns 20 bilhões de anos, que esse telescópio alcança. Será que não se pode alcançar mais tempo com instrumentos mais valiosos? Então, a dilatação da nossa mente vai muito longe. Agora que dizemos que o ser humano apareceu na Terra há 2 bilhões de anos, 2 bilhões e 800 milhões de anos, é provável que se possa dizer que houve civilizações na Terra atual que se destruíram a si mesmas, porque estão encontrando na intimidade dos areais do deserto e no fundo do mar cidades inteiras que não aparecem na história, cidades gloriosas em ouro, em pedras preciosas, que desapareceram em furacões, em ventanias. Ciência, como de obturação dentária pelos egípcios, de trepanação craniana, de realizações cirúrgicas de tumores cerebrais pelos egípcios, que a ciência começou apenas há 30, 40 anos, provando que civilizações muito elevadas, muito dignificadas, já viveram aqui na Terra e desapareceram. Não será também o caso de daqui a 10 bilhões de anos nós aparecermos nos registros fósseis das gerações progenidoras? Então, nesse momento terrível, que foi o século XVIII, quando a Revolução Francesa desejou extinguir a religião, acabar com o poder temporal dos reis e dos nobres, nesse momento em que a filosofia se fez materialista, em que o materialismo dialético, o histórico e o mecanicista surgiram para dizer que nós somos frutos do acaso,
que a vida se acaba quando o corpo degenera. Nesse período de convulsões, aparecem fenômenos estranhos que sempre existiram, mas que vieram agora com uma intensidade que dantes não foi possível. Em Nova York, em Hydesville, uma aldeia, no dia 31 de março de 1848, um cottage, uma casa de madeira, tornou-se centro de um fenômeno estranho. A casa estalava, as portas batiam, na cama alguém batia o metal. E a família, os pais e duas meninas, uma de 13 e outra de 15 anos, em traje de dormir, porque era noite, ficavam procurando o que era, batiam no teto, mas batiam no piso. Descia o porão para ver se era alguém, não tinha ninguém. Subia ao telhado, não tinha ninguém. Até que a menina, que era muito devota, era metodista, protestante, ela disse: será que isso não é coisa do senhor pé rachado? É o nome de diabo, porque dizem aqueles que já viram que o diabo tem o pé rachado como cabra ou bode. E então, se for, dê uma batida, dizendo sim. Se não for, dê 2 batidas. Aí, 2 batidas na porta. Ela se assustou. Então, você é o quê? Aí, continuou batendo. E ela disse, fazer assim, eu vou dizendo o alfabeto, você bate na letra que quiser, e nós formamos palavras. Aí, um sinal. E começou a contar a história. Meu nome é Charles B. Rosman. Eu era um vendedor ambulante. Em 1845, 4 anos antes, eu passei por esta cidadezinha e pedi abrigo aqui nesta casa, onde morava o casal Wickman, e eles me deram agasalho. Mas ele me matou, roubou os meus bens, $500, e me sepultou no porão. Isso através de sinais. Começa uma era nova, porque esses sinais invadiram o mundo. Para dar uma ideia, em 1978, havia em Paris aproximadamente 6 milhões de espíritas. Havia na Inglaterra um outro número. Na República Tcheca, eu conheci ainda um senhor que na sua cidade mantinha um jornal diário para contar os fatos mediúnicos que aconteciam. E depois, hoje, em Paris, não deverá ter 1000 espíritas. Por quê? As criaturas degeneraram. Os médiuns começaram a ganhar dinheiro, passaram a vender as informações dos imortais. E a doutrina foi ficando desmoralizada, porque os espíritos vêm onde querem e quando querem. Aliás, está no Evangelho. Eles sopram onde querem. Não tem aqui nem ali. Aparecem quando lhes apraz. Então, nós vamos ter o Congresso Mundial de Espiritismo em outubro de Parouano, em Montevidéu. Quantos congressos espíritas já foram feitos? Internacionais, mais de 50 nesses últimos 3 anos. E a sociedade não melhorou nada. Passamos a acreditar na imortalidade da alma. O Brasil deve ter 10 milhões de espíritas convictos. Agora é necessário ver se serão espíritas honestos. Se não são apenas crentes, mas atuantes. Representando o Velho Testamento, o Novo Testamento, as lições de Allan Kardec,
o amor ao próximo, a caridade. Não. É necessário saber se a mensagem de Jesus está encontrando ressonância dentro de nós. Ainda hoje está, portanto, numa das redes sociais, começaram a recolher novamente cadáveres em Porto Alegre, das últimas chuvas. Outra multidão foi arrasada e morreu. Não é um castigo, é uma advertência. As enchentes em toda parte, calamitosas, terríveis. Eu já vi furacões, tsunamis. Eu vi um tsunami no Panamá. Mas não era desse timbre como que houve na Ásia em 2001, em que foram mortas milhares, centenas de milhares de pessoas. E até agora ainda se sofre os efeitos desse tsunami que abalou 11 países. Até o Brasil recebeu vibrações dos terremotos. Então, veio o Espiritismo para nos dar forças, para nos dizer que nós vamos morrer, mas que a morte não vai aniquilar a nossa vida. É muito interessante, meus irmãos. Vou lhes contar uma experiência de quando eu era muito jovem. Frequentava a nossa casa uma senhora de classe média, porque agora tudo está classificado. E era mãe de um rapazito de 18 anos. Mas ele tinha um problema cardiológico. A tradição diz que morre sempre com 7, 14, 21, mas dos 28 anos não passa. E, claro, ela tinha uma grande preocupação, porque ele tinha esse problema realmente cardíaco. E quando ele completou 19 anos, ele morreu. Nós éramos muito amigos, e ela ficou com o marido desesperado. Preparou o enterro e me convidou para ir ao cemitério. Eu nunca tinha ido ao cemitério aqui em Salvador, ao Campo Santo. Então eu aceitei, porque eu podia imaginar a dor que ela estava experimentando e a família. Então nós fomos, e eu sabia que eles iam me pedir para falar alguma coisa, para fazer uma prece. Fomos. E quando chegamos ao cemitério, na parte dos mausoléus, se fez a sepultura e começamos com um cantozinho que o povo gosta, até nessa hora canta, para dizer que não estava sentindo nada. É porque o morto não era da sua família. É muito bom eu cantar no enterro de Antônio, que eu nem conheço, mas é muito difícil cantar no enterro de meu irmão, de minha esposa, de meu amigo, acompanhando esse desespero terrível. E então fomos, nos deram a palavra, eu expliquei o que era a morte. Havíamos publicado um livro, Além da Morte, e aproveitei para elucidar. Muito bem. Quando eu estava falando, aproximou-se de mim um espírito. Aliás, eu vi muitos espíritos, mas se aproximou deles e me disse assim: quando você terminar, eu quero que você veja a minha sepultura. Eu estou sepultado aqui, logo na entrada. E eu fui professor de medicina e fui muito amado por meus alunos, porque a medicina para mim era uma poesia. E eu dava aulas fazendo poemas. Quando eu imagino essa máquina, que é o corpo, esta harmonia funcionando de uma maneira autoprópria, de autoprocedente, eu fico admirado, ainda hoje. E então eu vim a desencarnar e sabia o que fizeram comigo. Muito bem, quando terminou, ele foi caminhando e eu fui atrás. E chegando na parte da entrada, onde estão os grandes mausoléus, ele me apresentou um mausoléu. É um mausoléu de mármore cor-de-rosa. E tem, na placa, uma sala cirúrgica feita em bronze, que era uma homenagem ao grande cirurgião. Realmente, eu fui pesquisar
com alunos antigos, professores antigos, e esse médico foi um sacerdote, um verdadeiro sacerdote da medicina. E então ele me disse: eu sou muito grato, mas a Terra é um planeta diferente, de ilusão. Eu era médico, salvava vidas. Então, ao invés de fazerem na universidade mais um centro cirúrgico em minha homenagem, porque através do centro cirúrgico se salvariam muitas vidas, se faz um mausoléu, mármore rosa, que é muito caro, bronze e etc., para homenagear o meu pensamento, a minha vida. E eu sou muito grato, mas você que me vê pode dizer aos amigos que homenageiem vidas com vidas, não imortalizando na pedra, no metal, nas evocações materiais, mas aquelas que dignificam, criando um hospital, criando um lar de adultos, criando um lar de crianças, melhorando os impostos, favorecendo a pecuária, a agricultura, as vidas, para que as pessoas possam ter dignidade. Essa é a melhor maneira de homenagear alguém. Não é matar o indivíduo em um bloco de pedra, numa estátua fria que serve de pouso para os pombos. Então, eu fiquei olhando e ele me contou como é que ele agia na terra e que veio a saber, depois de morto, qual havia sido a sua encarnação anterior, que ele fez amar tanto o ser humano, o corpo humano, que fez amar tanto a vida nas suas mais variadas manifestações. Eu contei aos amigos e ele nos disse que tudo o que ele poderia fazer era nos ajudar nas conferências científicas, porque ele havia sido médico emérito e gostaria, já que estava vivendo, de ser útil. E assim eu fiz. Passaram-se os anos e eu voltei lá para ver, continua o mausoléu com essa homenagem à veneranda criatura. Mas também outras homenagens foram feitas, hospitais com seu nome, salas cirúrgicas com seu nome, homenageando essa abnegação, essa vida extraordinária que se esgotou momentaneamente, mas continua vivendo. Nesse período, aqueles fenômenos de Hydesville emigraram para a Europa, apareceram em Londres, em Paris, principalmente em Paris, principalmente em Berlim, e tomaram conta da Escandinávia, da Suécia, da Noruega, e etc. Expandiram-se. E em Paris, Allan Kardec, de quem já falei aqui todas as noites, começou a organizar e a demonstrar que não se tratava de um divertimento, de uma coisa banal, se tratava de uma coisa muito séria. Os espíritas estão ouvindo dizer que a vida continuava, que nós somos imortais, que a nossa felicidade, que a nossa incúria e a nossa infelicidade, nós é que produzimos. Então, Allan Kardec cria o Espiritismo. E o Espiritismo se desloca de Paris no meio de um período anárquico, que foi culturalmente o século XIX da França. Culturalmente, estava sob os efeitos da Revolução e estava a Revolução Cultural, a Sorbonne, a Salpêtrière, que foi mais uma universidade, essa feita por Luís XVI, o último rei de França, do período a que nos referimos. Então, o número de médiuns foi impressionante. No Evangelho de Jesus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2.
Estão gravando, portanto, não poderão dizer que não está lá, é só olhar. Diz o seguinte: nos últimos tempos, disse o Senhor, eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos sonharão sonhos. Vossos idosos profetizarão. Nesse momento, as vozes proclamarão o reino de Deus através da volta dos imortais. Eu acho que está bastante claro para dizer que os imortais voltariam e a imortalidade era um fato. Pois bem, esses médiuns que surgiram demonstraram a uma coletividade séptica que passou a dizer que os fenômenos eram epilepsia, esquizofrenia, transtornos da personalidade, e eram levados ao ridículo. Por outro lado, a Igreja Romana dizia que era faceta e façanha do diabo, que veio para nos levar para o inferno. O que me chamava a atenção é que esses que vieram nos levar para o inferno eram muito ingênuos ou estúpidos, porque eles dizem o seguinte: a caridade é a base do reino dos céus. Sem caridade não há salvação. Então, fazer a caridade leva ao inferno? Fazer o bem? São 5 livros. O que é a vida? Qual o sentido da vida? Como se processa a desencarnação, a reencarnação? Como se dão esses fenômenos? Tudo é explicado para a linguagem quase infantil. Tem a parte mais técnica, mas tem a parte muito evangélica. E então, a doutrina teve uma facilidade imensa, e principalmente para os mentirosos. Hoje, guardado esse espaço, repetem-se os fenômenos, e os mentirosos estão à larga. Tudo eles introduzem o espiritismo. Por exemplo, a pessoa não tem sorte no amor. São os obsessores que não deixam. Será que são os obsessores? Ou que a pessoa não tem sorte mesmo? Está no seu programa morrer solteiro, ou morrer abandonado, ou de qualquer forma. Se alguém não vai bem no sucesso, no trabalho, foi um feitiço, é um obsessor, é um Exu que está tomando conta da pessoa e precisa pagar com o sangue animal ou até o sangue humano, através do holocausto, para ele se acalmar. E o que é que Deus está fazendo? Que nos larga na mão dessa malta de maus espíritos e fica diferente. Mas tudo isso é farsa. Nada tem a ver com o espiritismo. É claro que os espíritos se comunicando conosco, os bons, também os maus. Porque tem mais maus do que bons. É natural. Temos mais a tendência para as coisas materiais do que para as coisas estéticas. A estesia, para a beleza, para a renúncia, o sacrifício. Então, aqueles maus têm inveja e nos perseguem mesmo. Eles nos perseguem mesmo. Mas os bons, quantos são bons? Quantos são sábios? São os grandes gurus desencarnados, os xamãs, as sibilas, os profetas, os médiuns de verdade, por cujas bocas ou pelas mãos o mundo espiritual transita. E entre esses observadores destacou-se na França um deles, que pela sua fama de astrônomo deu ao caráter do movimento espírita uma honorabilidade inesperada. Foi Camille Flammarion. Flammarion nasceu numa cidade modesta do interior da França. Sua família desfrutava de alguns bens. Quando seu pai atravessou dificuldades financeiras,
vendeu tudo e transferiu-se para Paris. O menino Flammarion, Nicolas Camille Flammarion, adorava os astros. Era um enamorado das estrelas. Aos 16 anos, havia escrito seu primeiro livro sobre mundos habitados, elucidando que neste universo, naquele tempo, eram telescópios que somente alcançavam o nosso sistema solar. Hoje, são aproximadamente 5 quintilhões de galáxias, que a gente não tem, na matemática imediata, um cálculo para falar sobre as galáxias, que são multidões de estrelas. E ele se dedica, ele sabia que alguma coisa estava além da dimensão física. E teve a felicidade de encontrar um professor de astronomia em Paris, que, vendo aquele menino pobre, mas com uma inteligência superior, conseguiu para ele uma bolsa de estudo no Instituto Astronômico da França. E ele foi. E revelou-se uma genialidade incomum. Escreveu vários livros, 18 ao todo. Alguns de astronomia, numa época em que o telescópio era um ensaio de lentes pequeninas, em que a visão galáctica era mínima. Ainda se acreditava que Jerusalém era o centro da Terra. Quando eu fui a Quito, no Equador, os quitenses que me receberam foram me levar ao umbigo da Terra. O Equador é uma linha imaginária, ainda me lembro da escola primária, é uma linha imaginária que divide a Terra em 2 pontas. Então é uma coisa impressionante, porque eu me postei na linha imaginária, vindo para cá, a água vai num sentido, dando um passo para cá, ela muda de sentido. É o Equador. A força. Porém, o mais interessante nisso tudo é que o horário, o fuso horário, tem uma dimensão. Do outro lado, ele passa a ter outra dimensão. E há uma estátua enorme que é o umbigo da Terra. Mais tarde, quando eu estive na Grécia e fui visitar o grande templo, o templo de Apolo, me levaram para ver o umbigo da Terra, o centro da Terra. A mesma ideia dos quitenses, os atenienses têm. E descobri que em vários países se acredita que o pico máximo da Terra é ali. Por quê? Porque o conceito que existia da Terra é que era um disco. E esse disco tinha um centro, em torno do qual tudo girava. Mas, através das sondas espaciais, dos mísseis espaciais, através dos cálculos astronômicos, agora se pode ver. Eu tenho no telefone uma colocação que eu posso ver aqui a sala agora. Abro e vejo a sala e vejo os senhores. Se eu aumentar, eu os vejo através de um dos recursos que o amigo acabou de me mandar do estrangeiro. Então, a Terra ainda se discute, hein? Ainda há gente que pensa que a Terra é parecida mais a uma pera do que a uma maçã. Outros ainda dizem que ela não é redonda, ela é um pouco afilada. Enfim, cada tese, seu autor. Então, o Espírito vem e nos diz: todos os astros são redondos. Isso antes, através de uma psicografia de Nicolas Camille Flammarion. Ele apresenta uma mediunidade que Allan Kardec observou, conviveu
E quando Kardec desencarnou, ele fez o discurso do cemitério de Montmartre. E foi ele que introduziu uma frase muito bela em homenagem a Allan Kardec, dizendo que Kardec era le bon sens incarné, o bom senso encarnado. Allan Kardec era a lógica, a razão, a análise. Mas havia, simultaneamente, outros. Por exemplo, havia o espírita, se dizia, que havia criado uma tese, e que declarava ser essa tese a revelação da revelação. Ele criava a ideia de que Maria tinha sido virgem antes, durante, depois do parto. E criou umas ideias próprias, utilizando-se de uma médium. Ele era participante das leis em um cartório na cidade de Rouen. Então, esse homem deixou um problema grave nas revelações, que levam a suspeitas, porque os espíritos que vinham por ele e pela sua médium, a senhora Collignon, diziam coisas absurdas. E eles criaram o rustenguismo, Jean-Baptiste Roustin. Então, Roustin criou uma facção. Um outro, de imediato, que fazia também o seu núcleo, criou outra facção. Mais outro, e assim por diante. E hoje nós vemos, aqui no Brasil, médiuns autênticos que criam facções. Porque cada espírito tem suas ideias. E ele quer, naturalmente, que as suas ideias permaneçam. Então, nós vemos periodicamente surgirem expressões de mediunidade nos vegetais. Aí está esta substância das árvores amazônicas, atendendo a um grupo de indivíduos que entram em transe através dessa substância da madeira que leva o indivíduo a um estado paranormal. Mas a doutrina espírita está profundamente adstrita aos cientistas que se vincularam a Allan Kardec, mostrando que é uma doutrina que tem 6 pontos capitais. O espírita acredita em Deus. Deus é a base do universo. Segundo ponto, acredita na imortalidade da alma. Terceiro ponto, nas comunicações dos espíritos. Quarto ponto, na reencarnação. Quinto ponto, nos mundos habitados. Será que Deus, ou o acaso, ou a natureza, o que for, terá criado esse universo com um número incalculável de astros e de espetáculos cósmicos para somente a Terra ter inteligência? Se nesses planetas, satélites, cometas, tem o mesmo oxigênio, azoto, tem os gases saudáveis e os assassinos. Por que só a Terra que teria habitante? Não parece um absurdo? Por exemplo, nós somos 8 bilhões na atualidade, aproximadamente. Mas 8 bilhões de astros tem a nossa Via Láctea, apenas uma Via Láctea. E se nós aprofundarmos, a nossa mente se perde ao infinito. Então, a 6ª expressão é aceitar o Evangelho de Jesus. A pessoa que aceita esses 6 itens é espírita. Aquele que entende o Evangelho, que lê, que compreende a reencarnação, que entende do destino, que nós somos os autores do nosso destino, que o bem que nós fazemos torna-se um grande bem para nós próprios. Então, isso é de uma fascinação tão grande que a psicologia,
através de Carl Gustavo Jung, se ajoelha para contemplar o que Jung conseguiu, e o Espiritismo já dizia muito antes dele. Então, estamos num momento histórico de grandes perturbações. Mas se cada um de nós cumprir a sua parte, fizer aquilo que lhe cabe, o mundo será melhor. Eu cumpro o meu dever, você cumpre o seu. Não me detenho a censurar. A censura não resolve. A solução do problema é aclarar e agir bem. Então o mundo será melhor. É para esse sonho, essa viagem de um mundo próspero e abençoado, que os bons espíritos estão convocando-nos a todos nós. Diante dessas calamidades que nos entristecem e que nos chocam, nós temos a alternativa de fazer o bem. Não deixemos, em hipótese alguma, de lado as lições do Mestre incomparável Jesus. Tenhamos a certeza de que Ele está conosco nas horas mais difíceis. Não é uma realidade mitológica, não é o mito que se tornou realidade. É um ser real que esteve conosco e que nunca nos abandonou. Até hoje ressoa em nosso íntimo: eu não vos deixarei a sós. Estarei convosco sempre. Sempre que há uma dificuldade, que há um problema, ao invés da revolta, do ódio, a oração, o apelo a Deus, a entrega, porque todos nós passaremos pela terra, voltaremos à pátria e volveremos à terra outra vez, com os nossos impulsos, as nossas conquistas e tudo aquilo de bom ou de mal que hajamos feito. Vamos orar. Vamos pedir aos companheiros de mediunidade para que tomem os seus lugares. Mestre Jesus, abençoa os companheiros que irão ministrar passes. Ajuda-os no desiderato de bem servir, de socorrer. Transmite-lhes forças e saúde para levantar-nos o ânimo, dar-nos coragem e amparar-nos na luta redentora. Nós te pedimos, por nós mesmos, por aqueles a quem amamos, pelos nossos familiares. Senhor Jesus, abençoa os que estão doentes, portadores de enfermidades irreversíveis. Nós te pedimos pelos suicidas, pelos espíritos perversos, aqueles que se ligam ao mal e nos perseguem pelo prazer de dificultarem nossa marcha. Amigo e benfeitor, abençoa nossa água, faze que ela adquira propriedades curativas. Pedimos-te
pela nossa paz interior, paz no lar, na sociedade, paz no Brasil, paz na terra. Em nome de Deus, de Maria Santíssima, dos Espíritos bons, em teu nome, Jesus, encerramos a nossa reunião.